Agora estamos gravando a continuação do treinamento de processo de compras, né? Então, ali dentro, vamos voltar lá no sistema, fazendo favor. Se você quiser tirar essa opçãozinha aqui, acho que dá para você fechar aqui, isso. Então, aqui nós temos um cenário onde nós temos duas solicitações, e essa solicitação nós podemos fazer o seguinte no layout dela. A primeira coisa no layout, vamos colocar a informação de status lá no início. Então, seguro, rastreio até o início, aí coloquei aqui o status. Aí, o que eu posso ter ali próximo também? Posso ter o centro de custo, para saber de qual centro de custo que está sendo gerado. Ó. Selecione centro de custo, coloquei para cá o centro de custo aqui, para poder eu verificar. Informações que às vezes eu não preciso, eu posso ocultar. Vou dar um exemplo. Foi ligado, não preciso agora, eu posso ocultar. Eu não excluí esse campo, eu só ocultei. Se eu quiser trazer de volta, eu clico aqui, ele vai estar lá no final desmarcado para mim, e eu posso marcar para trazer essa informação. Nessa tela aqui, como é uma solicitação, ainda não tenho o fornecedor. Eu tenho somente alguns itens. Ah, eu não quero abrir o movimento para verificar quais são os itens desse movimento. Eu tenho a possibilidade de ver em anexo. Então, vai ali em anexo, fazendo favor. Tem anexo aqui. Clica aí. Itens de movimento. Aí, do lado direito, você vai abrir o item de movimento. Então, você tem esse papel e a caneta no primeiro item. Clica na linha de baixo. Aqui no movimento. Aí, ele vai mudar aqui. E observação importante para todos. Quando eu falo em questão de anexo dentro do processo, eu estou me referindo a essa setinha que está aqui, ó, ou a linha que eu cliquei. Porque se eu flagar aqui e clicar na linha de cima, o anexo vai respeitar a linha que eu estou clicado. Esse flagzinho aqui é para processo que eu for executar no sistema. Então, quando eu falo em anexo, qualquer tela que vocês tiverem de anexo, é referente à linha que você está clicado. Então, cliquei na linha de baixo, ele mudou. Cliquei na linha de cima, ele mudou aqui também. Pode fechar o anexo para a gente, fazendo favor. Vamos selecionar o primeiro caso ali, que é da material de escritório, desmarco de baixo, marco de cima. Isso. Vai lá em processo. Aí você vai em assistente de cotação. Isso. O que nós vamos fazer aqui agora no processo no sistema? Nós vamos criar um mapa de cotação, falar quais são os fornecedores que vão participar desse processo e para a gente poder colocar os preços depois. Então, a primeira coisa que você vai colocar aí é data limite de resposta. Você está pedindo hoje, você precisa que ele te envie essa resposta até amanhã. Então, coloca 24/7. Pode clicar naquela setinha ali do lado direito que ele abre, aparece o calendário também. Isso. Aí, nessa tela, aquela tela que vai ter o funcionário, que é o quê? O comprador. Então, o que é responsável por essa compra aqui? Aí, você vai lá nos 3 pontinhos e coloca o seu nome. A descrição aí não é um campo obrigatório, mas você pode colocar para que facilite o momento de você poder filtrar lá as cotações. Então, você pode colocar na descrição aí, material de escritório. Isso. Agora você vai avançar. Aí, o que vai acontecer? Ele já vai trazer para você o quê? Os produtos que estão nessa solicitação aqui. Então, facilita o seu trabalho. Você não tem que ter nada específico para incluindo aqui. Ele já vai trazer daqui as informações. Aí pode haver uma pergunta. Tiago, eu posso selecionar mais de uma solicitação para fazer a cotação? Pode, não tem problema nenhum. Você pode agrupar tudo isso aí para poder gerar o processo. Então, exemplo, você tem o administrativo do CEDEG, você tem o administrativo da APAI. Então, se eles mandaram pedidos de solicitação de material de escritório, você pode agrupar tudo e gerar uma única cotação, não tem problema nenhum. No momento que chegar, você vai, a pessoa que for distribuir, ela vai distribuir de acordo com as requisições. Aí pode avançar. Aí nessa tela aí que você vai colocar os fornecedores. Então, imagine o seguinte cenário, você está cotando isso aí, você tem que selecionar os fornecedores para poder fazer a cotação aí. Então, você clica naquele botãozinho de mais ali. Aí você pode pesquisar por razão social, você pode pesquisar por nome fantasia, você pode pesquisar por CNPJ.
Você tem várias maneiras de você pesquisar o fornecedor aí. Então, o que nós vamos fazer aí no início agora? Coloca um percentual e enter ali. Vamos selecionar o Thomas como fornecedor. Como a gente está na base teste, a gente vai simular alguns processos. Pode selecionar o seu cadastro e o meu cadastro, que está mais para baixo. Thiago Almeida, esse mesmo. Pode dar um OK. A partir do momento que você fizer o orçamento ou compra para esses fornecedores, no próximo momento de fazer a cotação, ele já vai trazer automaticamente aquele fornecedor. Então, isso aí facilita para você no dia a dia. Então, um exemplo, eu cotei com esse fornecedor aqui, vai trazer automaticamente para esse produto os fornecedores que você já cotou. Aqui vai trazer quantas cotações você fez para ele, e aqui vai aparecer quantas compras você já fez com esse fornecedor. Se caso quiser excluir algum fornecedor, selecione, exclui. Se quiser incluir outro fornecedor, só clicar no maisinho lá para incluir outro fornecedor. Não tem problema nenhum. Pode avançar. Feito isso aí, você tem uma condição de pagamento que você coloca para montar esse quadro comparativo, montar esse mapa de cotação. Então, você pode falar assim, eu quero pagar isso aqui com 30 dias. Aí você vai clicar nos 3 pontinhos aqui, percentual e enter. Aí você vai escolher ali 30 dias. Mas o seu fornecedor, ele pode... É o de baixo aí. Isso aqui, ó. Aí dá um OK. Mas pode acontecer do seu fornecedor falar para você que ele vai fazer esse preço com outra forma de pagamento. Não tem problema nenhum. Ele pode falar para você, você pode cadastrar no momento de cotação e colocar de acordo com a necessidade. Aqui você vai colocar a data limite de entrega do produto. Você vai falar, vamos supor que você quer que entregue no máximo na semana que vem, dia 28. Então, coloca aí dia 28. Aí, aqui nós temos o seguinte. Aqui, se você for considerar ICMS e IPI no momento de você fazer o cálculo. Como vocês não são contribuintes, acredito que esse cenário não vai ser calculado no processo. Vocês não são contribuintes IPI nem ICMS. Pode deixar como não mesmo. Aqui você tem melhor oferta global, melhor oferta para o tipo de julgamento, melhor oferta global, melhor oferta por produto. Qual que é a diferença de cada um? Melhor oferta global, vamos supor que eu estou comprando 10 itens, estou fazendo a cotação de 10 itens. Na soma geral desses itens, o preço mais barato do fornecedor A, então eu vou gerar uma compra para o fornecedor A. Agora, se eu faço melhor oferta por produto, que às vezes pode ser o mais interessante, você tem ali 10 itens, só que 3 é mais em conta em um fornecedor e 2 é mais em conta em outro fornecedor. E 5 é mais em conta em outro fornecedor. Então, nesse caso, você geraria 3 ordens de compra. Então, dependendo do cenário que você trabalhar, sempre é bom você trabalhar com melhor oferta por produto. Caso aconteça de você ter, desses fornecedores, algum que seja mais barato, mas você não vai comprar dele, você quer agrupar para comprar somente de um, você tem como fazer uma interferência manual também e comprar daquele que você deseja. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. Agora pode executar. Nesse momento aqui, você está vinculando a sua solicitação de compra com um mapa de cotação. Mas você ainda não fez comunicação com o fornecedor, você ainda não tem preço, nada nesse sentido. Você criou, e aqui ele fala para você qual foi a cotação que você criou, o número da cotação. Agora a gente vai fazer o seguinte, pode fechar aí. Ali em cima nós temos compra, cotação. Isso, pode clicar aí. Coloca todos, executar. Então, aí ele tem o seguinte, aqui nós temos o status dessa cotação, que está em composição. A cotação, ela passa por alguns cenários dentro do sistema. O primeiro cenário seria o seguinte, vou voltar aqui nos processos. Então, fizemos a solicitação. Agora nós estamos na cotação.
Na cotação, nós temos os status, que é composição, em negociação, não, tem aguardando fornecedor. Aguardando resposta do fornecedor, em negociação, pedido gerado. Qual que é a diferença de cada um desses aí? Em composição, o que você tem agora, que é o que acabou de criar a cotação ali. Aguardando a resposta do fornecedor, quer dizer o seguinte, você fez a comunicação com o fornecedor e falta ele tirar o retorno dos valores que ele tem daquele produto, ou daqueles produtos. Em negociação, é quando você já fez essa comunicação com o fornecedor, ele já te retornou e você já inseriu os valores no sistema. Aí você tem o pedido gerado, que é quando já gerou o pedido de compra. No nosso caso aqui, nós estamos em cotação. Dá 2 cliques nessa linha de cotação aí, só para te mostrar uma observação. Aqui? Isso, pode, aqui na linha aqui mesmo, aqui, ó, pode dar 2 cliques. Quando você dá 2 cliques, você abre para a edição. Aí, o que acontece? Observe que aqui você tem alguns fornecedores, tá vendo? Se eu vim aqui, eu tenho o nome desse fornecedor aqui, vou colocar para cá, ó. Só que ele não está habilitado aqui registrar orçamento. Por que ele não está habilitado? Porque eu não comuniquei o fornecedor ainda. Eu posso fazer isso por essa tela aqui mesmo, ó. Comunicar fornecedores. Pode clicar ali. Aí pode avançar. Na comunicação com o fornecedor, eu tenho 2 possibilidades. Pode avançar aí. Eu posso fazer a comunicação com o fornecedor imprimindo um relatório, entregando em mão para ele, ou eu posso enviar, acabou indo direto para o relatório impresso. Então, esse aqui é um relatório impresso que nós temos do sistema. Então, aqui ele vai trazer os dados da empresa, os dados do fornecedor, data limite de resposta, data de emissão, e aqui ele vem a informação dos produtos sobre aquele item que você precisa, que ele code para você. E aqui embaixo tem alguns campos de observação que ele vai preencher para mandar para você. No relatório impresso, os fornecedores eles saem juntos. Então, aqui ele tem um fornecedor, aqui embaixo ele tem outro, e aqui embaixo ele tem outro. Aí pode fechar aqui, fazendo favor. Agora a gente vai fazer um outro processo, que seria a simulação de envio de e-mail. Aí pode fechar. Aí, observe que agora embaixo ali, ele já habilitou ali, tá vendo? Aqui ele já habilitou aqui para você registrar o orçamento. Ó, ele está habilitado. Mas vamos fazer a comunicação aqui de novo. Clica lá em comunicação, por favor. Clique em avançar. Aí, nessa tela que eu queria mostrar para você. Aqui, na primeira que a gente fez, a gente selecionou aqui para imprimir, e aqui a gente escolheu um relatório padrão do sistema. Aí nós podemos fazer o processo de enviar por e-mail. Clica ali em enviar por e-mail, fazendo favor. Quando você clica em enviar por e-mail, ele vai habilitar um campo para você colocar uma planilha também. E aqui no anexo, sempre coloca aqui anexo ao e-mail, que ele vai enviar esse relatório no anexo do e-mail. E aqui você vai colocar para exportar a planilha de orçamento. Clica aqui nesses 3 pontinhos. Eu vou colocar uma planilha aí que as planilhas não está aí. Pode cancelar. E aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu preciso ter um e-mail que seria o e-mail principal no cadastro do cliente fornecedor. Mas quando você faz a cotação, é sempre interessante você mandar somente para os contatos. O que vai acontecer? Quando você mandar para os contatos, cada fornecedor que tiver, você vai mandar para o contato que seria o vendedor daquele fornecedor. Então, exemplo, você ganha mais tempo no processo de fazer o orçamento. Quando você tem mais de um vendedor para aquele fornecedor, é ruim, porque às vezes você manda para o administrativo, e o administrativo tem que mandar para o setor de compras para ver quem que é o fornecedor daquele setor ali, o vendedor daquela área ali que você está pedindo orçamento. Quando você manda aqui diretamente para o contato do Clifor, ele vai automaticamente para aquele vendedor que você quer fazer o orçamento, facilitando assim o processo do dia a dia do seu orçamento no sistema.
Pode cancelar esse aí. Só uma dúvida. Na hora de Pode. cadastrar, eu cadastrei maiúsculo. Isso interfere em alguma coisa na hora de encaminhar o e-mail? Não, né? Não, no envio do e-mail não tem problema, não. Não, ok. Aí, como ele fez o processo e tem já a possibilidade de colocar o orçamento, vamos colocar um orçamento manual aí. Clica aqui para registrar o orçamento. Aí ele vai abrir a tela com os itens para poder você orçar. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, o cabeçalho desse orçamento. Então, eu posso mudar aqui a condição de pagamento de acordo com o que o meu fornecedor me passou. Eu posso colocar o número do meu fornecedor, que seria o número daquele orçamento que ele está me passando. Aí eu tenho aqui a data de recebimento desse item. Eu posso mudar aqui a data de acordo com o que ele me passou. E eu venho aqui no produto. Clico aqui no produto. Produto? Isso. Aí você vai ter os produtos aqui embaixo. Então, nos produtos aqui embaixo, o que acontece? Você vê que aqui está não cotado, né? Aí, para facilitar, você pode fazer o seguinte, ó, o código do produto para cá, descrição do produto para cá, que aí você abre aqui a descrição, e aqui você tem o preço cotado. Quando você colocar o preço aqui, esse valor já vai estar como cotado para esse fornecedor aqui, ó. Então, coloca um valor aleatório na parte de cima ali e no de baixo, por favor. Aqui? Aqui, ó. Ah, tá. Maravilha. Aí, o que você pode fazer? Você não precisa sair dessa tela para mudar para outro fornecedor. Você pode clicar aqui em salvar, clica lá em salvar. Isso. Aí você vem aqui nessa setinha aqui e clica na setinha para baixo. Que aí ele passa para o próximo fornecedor. Aí você pode preencher os valores para esse outro fornecedor. Mesma coisa, você pode fazer salvar e passar para o próximo fornecedor. Feito isso aí, você pode dar um OK. Você finalizou as informações de preço. Aí você vai salvar agora a sua cotação. Salvou sua cotação. O que você vai fazer aqui agora? Você vai calcular o quadro comparativo. Como é que você vai calcular o quadro comparativo? Aqui na parte de cima você tem esse botãozinho aqui, ó. Pode clicar ali para calcular. Quando calcular o quadro comparativo, ele vai verificar para você, pode clicar em calcular, e ele vai te mostrar quem foi o ganhador dessa cotação para você. Então, o ganhador dessa cotação foi o Thomas. Então, ele fica verdinho aqui, as informações, referente àquela cotação que você está fazendo agora. Aqui nós temos alguns cenários de cálculo que o sistema faz para chegar nesse valor aí. Aqui ele tem aqui, ó, se você clicou aqui no maisinho, ele vai trazer mais informações sobre esses itens aí. Aí, se eu não quiser essas informações aqui, eu posso dar um OK, ele volta para cá. Então, esse é um cenário onde ele vai mostrar alguns logs referente ao cálculo que ele está fazendo. Então, sempre eu clico aqui para poder ver mais informações sobre esses itens aqui. Então, tem a caneta BIC, aqui tem os 3 fornecedores, aqui eu tenho a data que colocou aqui. Ele colocou essa data aqui de entrega nesse valor aqui, porque eu não tenho data de entrega lá no meu produto. A partir do momento que eu tiver uma data de entrega no meu produto, ele já começa a trazer para mim os valores de data de entrega corretamente. Pode dar um OK aqui. Nessa tela aqui, eu consigo ver um outro log de cálculo. Quer clicar aqui, ó, log do cálculo. E aqui ele vai trazer informação, essa informação é um pouco mais sistêmica, mais técnica que ele vai fazer. Então, ele tem as equalizações, valores. Se você descer a barrinha aqui, pode pulsar o scroll para baixo aqui. E você vai ver várias informações de cálculo que ele fez para chegar nesse valor, que esse foi o ganhador. Então, se tiver algum nível de auditoria na empresa, você tem tudo isso aí referente àquela cotação que você fez. E isso por fornecedor. Você pode clicar no Thiago ali, que aparece outro fornecedor. Vai ter todas as informações ali. Mesma coisa ali para o seu cadastro.
Aí vai ter a informação dos cálculos do seu cadastro ali. Pode fechar ali no xizinho. Esse verdinho é porque é o vencedor. Isso, ele é o vencedor dessa cotação. Aí nós podemos também imprimir o quadro comparativo, que é um relatório como se fosse um PDF, que você consegue visualizar melhor as informações. Então, aqui nós temos aqui uma impressorinha, ó. Clica nela aqui, fazendo favor. Aí você tem o quadro, a cotação simples, pode dar um OK. Aí ele vai gerar um PDF na tela com algumas informações para você. Pode maximizar, fazendo favor. Se você clicar no meio da tela, segurar o scroll do teclado e quer dizer, o Ctrl no teclado e o scroll do mouse para cima, ele vai chegando mais perto aqui para você. Isso. Aí só ir para cima. Então aqui nós temos o seguinte. Nós temos o código do produto, quantidade que eu preciso, descrição do produto, unidade de medida do processo. Aqui eu tenho informação da solicitação, que é a solicitação de compra que foi gerado isso aqui. Quem que são os fornecedores, o código do fornecedor aqui embaixo, se tiver telefone, o telefone aqui o contato desse fornecedor, e aqui eu tenho quantitativo, unidade e preço unitário. Então, com isso, eu tenho as informações aqui. Aí embaixo eu tenho as informações de totais desse item aqui. Aí aqui embaixo eu tenho o prazo de entrega, e se eu mudei lá a condição de pagamento, ele muda aqui para mim a condição de pagamento. Eu só não notei a questão do frete. O frete é preenchido em qual momento? O frete você pode falar se ele é CIF ou se ele é FOB. Então, quer ver? Fecha ali o X, vou te mostrar lá. Pode fechar no X e dar um OK ali embaixo. Aí clica aqui para registrar o orçamento novamente. Clica aqui. Aí ele vai... Clicou? Ele apareceu? Não. Aí ele apareceu. Então aqui que você vai colocar, se ele é CIF ou se ele é FOB. E aqui você tem como colocar o valor do frete. Então você tem como colocar essas observações aí. Beleza. Feito esse cenário aqui, vamos partir de um cenário mais simples. Então, esse cenário aqui eu tenho o meu ganhador. Aí agora eu vou gerar a ordem de compra. Como é que você faz isso? Vai lá em processo. Tiago, deixa eu só uma observação ali sobre aquele relatório PDF lá. Eu lembro que nos treinamentos anteriores, quando nós chegamos nessa etapa, eu lembro que nesse PDF aí ele ficava em negrito quem que era o fornecedor ganhador. Isso, ficou. Eu não reparei nisso. Vamos gerar de novo o relatório. É lá no PDF. Gera de novo o PDF. Clica aqui, fazendo favor, Hotel. Na impressorinha, dá um OK. Maximiza a tela para a gente, fazendo favor. Chega mais próximo os ali. Os produtos aqui, né? Aqui, ó. Ah, tá. Não, entendi. Tem que ficar negrito aqui o ganhador. Para ficar mais fácil de visualização. Aí aqui, Theo, é o seguinte, você, clicando aqui no início, você pode imprimir na impressora que você escolher. Esse aqui você imprime na impressora rápida, quer dizer, que é aquela padrão que está na sua máquina. E aqui em visualização, você tem a possibilidade de exportar para esses formatos aqui. Quando é esse relatório aqui, eu sempre indico você exportar para PDF, que fica melhor tabulado as informações. Aí você dá um OK aqui. Vou colocar aqui, cotação, teste. Entendi. Aí ele já abre aqui para mim as informações referentes a esse relatório. Eu posso te passar depois? Obrigado. Aí ele já abre para mim aqui o PDF, se eu quiser caminhar para alguém, alguma coisa assim, eu já consigo fazer esse processo aqui. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. Pode fechar aí no X. Lá em cima, isso. Pode fechar também. Aí pode fechar nesse X aí também. Desse processo até agora, Theo, alguma pergunta? Não. Maravilha. Acredito. Vamos gerar um pedido de compra agora.
Então, vai ali no processo, aí você vai, geração de ordem de compra. Aí você pode avançar e executar. Nesse momento aí, eu estou fazendo a geração da ordem de compra e depois eu oficializo com o meu fornecedor a compra desse item. Pode fechar. Pode dar um OK ali embaixo. Aí, quando você atualiza a tela, é aqui, e agora você já viu que ele está no pedido de compra, tá vendo? Uhum. Então, o que você vai fazer aí? No momento que você estiver nessa tela aí, você já consegue visualizar também qual que é o número da sua ordem de compra. Então, como é que você faz isso? Você vai ali em anexos, aí você tem pedidos gerados, que aí do lado direito aí você vai ver o número do seu pedido de compra, que é a sua ordem de compra. Então, esse gerou o número 1, tá vendo? Certo. Agora você vai em anexo aqui, coloca itens do lado esquerdo. Isso. Itens de movimento. Vocês me dão 5 minutinhos? 2 Sim. minutinhos? 3 minutinhos? Rapidão. Daqui a pouco tá diminuindo. Oi, Gilmar. Oi, Gilmar? Alô? Pronto. Maravilha. Vamos voltar lá no sistema. Aí, o que eu quis mostrar para você nessa parte do itens de movimento? Que aqui você tem o seguinte, você tem itens de movimento que veio do pedido e item de movimento que veio da solicitação. É porque aqui, por coincidência, é a mesma numeração. Mas aqui você observa que você tem item 1 e item 2. Item 1 e item 2. Certo. Aqui é a questão de um que veio da solicitação e outro que gerou o pedido de compra. Então, você tem todo esse cenário para poder tratar e visualizar também no anexo dessa informação. E pode fechar o anexo ali, fazendo um favor. Agora, como você já gerou a ordem de compra, onde é que você vai verificar essas informações? Clica lá, compras, ordens de compra. Pode clicar ali nos três pontinhos ali, fazendo um favor, para selecionar o movimento. Pode dar um OK. E dar um OK novamente. Aí seleciona todos. Vai clicar em todos, executar. E ele trouxe para a gente a informação referente àquela ordem de compra lá. Então, aqui gerou a ordem de compra lá, numeração 1. Ele já gerou para a gente numeração 1 aí também. Pediu acesso novamente, só minimizar aqui.
Então, aqui eu já tenho o seguinte, ó, eu tenho status, tenho centro de custo, agora eu já tenho fornecedor, agora eu já tenho valor. Se eu quiser ver os itens aqui, mesma coisa, anexo, itens de movimento. Então, tem um item aqui desse movimento aqui. Então, aqui eu já consigo ter as informações para poder ter uma análise melhor do processo. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. Seleciona aqui, fazendo favor, a ordem de compra. Clica na impressorinha aqui, fazendo favor. Aí clica aqui nos 3 pontinhos. Vamos pegar a ordem de compra, pode dar um OK. E pode dar um OK embaixo aí também, fazendo favor. Esse relatório é um relatório espelho dessa ordem de compra aí, onde depois nós podemos enviar esse relatório para o fornecedor também. Então, aqui ele tem as informações da ordem de compra. Aqui eu vou só ajustar questões de cidade e outras informações aqui. E aqui ele vai ter os itens que está fechando com esse fornecedor. Aqui ele tem os dados da filial, mas eu vou trocar para trazer os dados do local de estoque para que fique correto as informações para vocês. E a mesma coisa, se eu quiser imprimir, opa, caiu a conexão aí, ver se voltou agora pedindo acesso. Foi. Maravilha. Aí aqui, se eu quiser imprimir, eu posso vir aqui selecionar para imprimir, ou se eu quiser salvar em PDF, eu posso vir aqui e salvar em PDF, de acordo com a minha necessidade. Vamos fazer o seguinte agora, faz uma cotação daquele outro processo lá, daquela solicitação que a gente iniciou. Tá. É no maisinho? Você tem que voltar lá na solicitação. Ó, a solicitação está aberta aqui, ó. Ah, tá, perfeito. E lembrando esse fluxo aqui, ó. Você tem a solicitação, da solicitação você gera a cotação, e depois você gera a ordem de compra. Então, tem todo esse fluxo aqui para você seguir. Esse aqui está pendente, atualiza a tela aqui para mim, por favor. Já está recebido, tá vendo? Ok. Que é o primeiro lá que a gente fez agora. Então, esse aqui já está recebido. Agora você vai fazer o outro que está pendente. Solicitação de compra. Se você quiser ir anotando os processos, que você achar mais fácil, você pode ir anotando os processos, não tem problema nenhum. Eu sempre falo o seguinte, no momento que você está iniciando o processo no sistema, esse checklist inicial, ele é muito importante. Então, você pode fazer da sua forma que você entender melhor. Peraí. Solicitação de compra. Eu seleciono a solicitação, certo? Certo. Vai em processo. 50 aí. Seleciona processo. Assistente de cotação. De cotação. A data limite da resposta. Aí seleciona o comprador. Tá. Aí, se você quiser colocar uma descrição para ficar mais fácil para você saber qual que é aquela cotação, você pode colocar material de ostomia, né? Peraí. Tranquilo.
Uhum. Aí ele já trouxe os itens que estão na sua solicitação, não precisa nem marcar essas opções aí. Você só iria selecionar se você fosse excluir algum, mas pode deixar desmarcado, tá. não tem problema nenhum. Se eu não selecionar, ele vai Ele selecionar vai levar tudo, as duas então. no processo. Ok. Porque vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos supor que o Alexandre, ele pediu material de escritório, e no meio do material de escritório ele pediu lá um iPhone 17 Pro Max. Então, aí você vai ter que cotar com 2 fornecedores. Então, você pode usar a mesma solicitação para cotar com 2 fornecedores. Certo. Pode avançar. Aí você vai colocar os fornecedores. Clica lá no maisinho, Espera aí. em cima. Ah, tá. Pode anotar. Aí o percentual. Aí vamos pegar o mesmo cenário. Coloca o Thomas, você e eu. Por que eu estou colocando o Thomas, você e eu? Porque a gente vai fazer um teste de envio de e-mail agora. Ok. Você observa o seguinte, não tem nenhuma cotação para esses fornecedores. Por quê? Porque eu selecionei outros produtos do aquele que estava selecionado aquela hora anteriormente. Por isso que Certo. está sem nenhum número de cotação para esses fornecedores aí. Pode Aqui. avançar. Aí você vai verificar que eu já trouxe ali por padrão ali 30 dias em cima. Ali a data de limite de entrega, se você quiser alterar, pode alterar. Beleza? Pode executar. Aguenta aí. Uhum. Ok. Aí ele vai criar aquele mapa de cotação com os fornecedores. Beleza? Pode fechar. Ó, você vê que ele já te deu a numeração ali, que é a numeração Aí, da fechei. cotação. Tranquilo, sem Certo. problema. Vamos lá na cotação. Sua cotação já está aberta aqui, você não precisa ir lá de novo. Então, isso facilita para você trabalhar com as abas aqui. Então, pode clicar aqui em cotação e atualiza a tela. Você pode atualizar com F5 ou clicar aí. Olha lá, composição. Então, seleciona ela. Aqui você vai selecionar, né? Você deu 2 cliques, né? Tranquilo, Sim. pode fechar aqui, pode cancelar. E vamos imaginar que você vai comunicar o fornecedor por enquanto. Então, selecionou, processo. Espera aí. Tranquilo. Seleciona processo. Aí você vai comunicar fornecedores, que é o primeiro processo que você vai fazer. Aí pode avançar. Aí nessa tela você pode imprimir, então anota aí que você pode imprimir ou enviar por e-mail. Vai ser e-mail, né? Isso. Aí aqui você vai colocar, ó, primeira coisa que você vai colocar, anexo. Sempre você vai mandar esse relatório em anexo no e-mail. Por quê? Quando ele vai no corpo do e-mail, ele fica todo quebradinho, fica ruim para visualizar. Quando você manda anexo, ele já vai em PDF legal para poder o fornecedor visualizar. Aí você vai colocar aqui, exportar planilha de orçamento. Pode clicar aqui. Só um minuto. Uhum. Anexo e-mail já está. Exportar planilha de orçamento. Isso. Aí você vai clicar ali em planilha de orçamento. Clica nos 3 pontinhos ali. Tá ok. Pode dar um ok aí. O que seria essa planilha de orçamento? Só para poder exemplificar para vocês. Essa planilha de orçamento é uma planilha Excel que vai no e-mail para o fornecedor. O fornecedor preenche essa planilha com os valores dele e responde por e-mail para o comprador.
Dessa forma, o que vai acontecer? No momento que o comprador ele verificar aquela planilha ali, ele importa essa planilha do sistema e já imputa aqueles valores ali nas cotações. Então, não precisa o comprador ficar lançando manualmente aqueles dados ali. Então, é bem bacana por esse cenário. Só que o seu fornecedor ele tem que preencher esses dados para você. Aí vai ser padrão o formato da planilha e o layout da planilha é padrão. O bacana, eu vou te mostrar depois, mas o bacana é que o layout é padrão e o fornecedor não consegue alterar alguns campos sensíveis, como o código do seu produto e descrição do seu produto. Quando chegar essa planilha por e-mail, eu vou te mostrar como é que ela fica. O número de rastreio dessa cotação também, ele é gerado automático? Isso, ele gera automático. Ele é esse número aqui, ó. E esse número vai na planilha? Vai na planilha. Vou te mostrar certinho. Ok. Aí aqui nós temos os e-mails para poder enviar. Quando eu coloco aqui envio somente para contatos, dá um avançar aí, fazendo favor. Aqui nessa tela, ele vai com o pedido de orçamento. Aqui no corpo do e-mail, você pode ter um texto padrão. Por favor, orçar esses itens que estão em anexo. Então, você pode querer colocar um texto assim, se você quiser. Certo. Aqui embaixo, você tem como anexar outros arquivos aqui no processo. Um exemplo, quero mandar uma foto de uma máquina, quero mandar uma foto do equipamento, quero mandar uma foto de uma cadeira de rodas. Então, eu posso clicar aqui e anexar alguns arquivos no envio do e-mail. Coloca aí, por favor, botar itens em anexo no texto aí. Aí dá um Enter, Enter. Mais um Enter. Aí coloca departamento de compras. Aí pode avançar. Tiago, Oi. a única forma de fazer o upload de um Excel é quando a gente remete e recebe, ou tem a forma do meu fornecedor e mandar um Excel para mim, eu fazer o upload dentro da plataforma? Não, ele precisa preencher o Excel que ele recebeu no e-mail, que é um Excel formatado pelo sistema. Ele não consegue mandar um Excel dele lá e você importar dentro do sistema. Chique. Oi? Não, chique. Tranquilo. Pode avançar, fazendo favor. Aí avançar e executar. Nesse processo aqui, Theo, o que é bacana do sistema? Você tem 3 fornecedores ali. Cada fornecedor vai receber um e-mail separado. O fornecedor A não vai saber que você está cotando com B e o B não vai saber que você está cotando com C. E quando ele receber um e-mail, ele vai receber um e-mail padrão, de origem. Mas quando ele retornar o e-mail, ele vai para o seu e-mail de compras, que é você que está fazendo a cotação. Deixa eu só verificar aqui. Ah, é porque nenhum contato foi selecionado. Vamos enviar direto esse e-mail. Pode selecionar, vem aqui em processo, falar em processo, comunicar fornecedor. Pode avançar. Coloca lá envio de e-mail. Anexo, isso. Exportar, seleciona a planilha. Ok, pode avançar. Aí pode escrever aí, por favor, cortar os itens em anexo. Departamento de compras. Aí você pode avançar, avançar e executar. Aí, nesse momento, o sistema está enviando automaticamente um relatório em uma planilha Excel para o seu prestador. Recebi. Ó, eu já recebi aqui também. Abre na tela aí o seu e-mail.
Eu também recebi um e-mail aqui também. Pode fechar esse aí. Faz o seguinte, não precisa acessar não, vou te mostrar aqui. Vai lá na tela do compartilhamento. Vai na tela da... Ah, você caiu da sala? Tem que entrar de novo. Que quando você saiu, deslogou lá, acabou, acho que, saindo da sala. Foi mal. Tranquilo, tá me escutando? Tô. Não, maravilha. Depois o Alexandre, ele troca para você. Ok. Eu vou fazer o seguinte, fica nessa tela aí mesmo. Você tá vendo a minha tela aqui, né? Sim. Maravilha. Todo mundo tá conseguindo ver minha tela? Sim. Maravilha. Então, o seu fornecedor, ele vai receber a informação de que forma? Aqui ele vai receber uma planilha, olha só, exportação de cotação, negociação. Aqui ele vai trazer o código da cotação, e aqui é o código dele dentro do sistema da TOTS. Então, essa planilha aqui é o que ele vai receber e ele vai ter de informação. Então, eu tenho aqui o cabeçalho, e aqui no cabeçalho, ó, tá vendo? Eu tentei clicar para editar, eu não consigo. Por quê? Porque essa planilha vai bloqueada, porque ela precisa dessa mesma estrutura para poder importar de volta. Então, aqui tem os dados da empresa, aqui tem os dados da cotação, pedido, limite de resposta, quem que é o comprador. Aqui, o meu caso, eu sou o fornecedor, vou trazer meus dados aqui. Aqui na parte de orçamento. Se tem ICMS ou não, eu posso colocar aqui ICMS ou não. O número aqui vai ser o número da minha cotação, do meu orçamento. Aqui eu vou selecionar como que eu quero vender para vocês. Então, posso colocar aqui é 10 dias. Se tiver frete ou não, aqui eu posso selecionar se é CIF ou FOB. Aqui eu posso colocar se tem o desconto
nessa cotação aqui e o prazo de validade. Vou colocar aqui 10 dias. Aí eu tenho aqui itens de orçamento. Então, aqui no item de orçamento, essa parte aqui é o cadastro de vocês. Então, se ele tentar alterar aqui alguma coisa, ele não consegue. Por quê? Porque tem um compliance da base de cadastro de vocês. O que ele vai alterar aqui? Ele pode alterar a unidade de medida, se ele for fornecer em outra unidade de medida diferente do que você tem aqui, e aqui ele pode verificar a quantidade alçada, que ele também não altera, ele vai alterar o valor. Eu coloquei um valor aqui alto aqui, porque eu não sei o valor desses itens. Aqui na frente eu posso falar que eu vou entregar esses itens para você dia 30/7. Então, o fornecedor pode colocar essa informação para você. E aqui ele pode colocar uma observação. Então, eu vou colocar aqui teste 2. Essa informação aqui é a informação da cotação no item. E se ele não tiver esse item, ele pode colocar aqui como disponível sim. Feito esse cenário aqui, ele vai salvar do jeito que está aqui a planilha e vai responder para você no seu e-mail. Agora eu vou abrir o e-mail aqui na tela para vocês, só um minuto. Ó, o e-mail que eu recebi aqui da cotação, o que que acontece? Ele vem sempre com esse e-mail aqui, ó, sistema.apai. Todos os pedidos de orçamento e ordem de compra, ele vai sair como remetente esse e-mail aqui. Aí, quando eu responder, exemplo, ó, cliquei em responder, mas aqui sai o nome do comprador, tá vendo? Quando eu responder aqui, ele já vai trazer o e-mail do comprador, tá vendo? Está fazendo parte daquele processo ali. Aí eu vou colocar aqui responder. E vou anexar a planilha que eu preenchi agora. Feito isso aí, vou dar um enviar. E ele já vai estar no e-mail aí para você, Theo. Aí aqui, ó, vou clicar no PDF. Aqui ele traz, eu vou verificar porque ele não está trazendo, mas aqui é para ele trazer as informações do dado da cotação por e-mail. Igual que a gente imprimiu lá na tela lá. Então, quando você recebe o PDF e recebe também o Excel, para ele poder preencher. Agora, acesse o seu e-mail da PAI, Theo, fazendo favor. Alexandre, não esquece de tocar minha senha. Aí você vai... Só sei ficar Cidemar 123. Aí aqui você pode fechar aqui no cantinho, né? Aí você vai receber o e-mail. Pode clicar aqui, pode baixar esse e-mail. Pode clicar aí para baixar. O que eu sempre indico, ó, dá uma pausinha aí. O que eu sempre indico para os compradores é na pasta C, criar uma pasta aqui chamada planilha. Ou planilha, ou cotação, mas vamos colocar planilha. E aqui, dentro dessa pasta planilha, eu vou colocar aqui, importada. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Vou salvar aqui dentro essa exportação. Essa planilha aqui, ó, salvou lá naquela pasta lá. Quando você for depois na pasta lá, eu já importei aqui. Não, esse aqui tem que ficar na parte de fora aqui, que é planilha. Isso. Isso mesmo. Quando eu vou lá no sistema importar, eu pego isso aqui e arrasto para cá, que ele já fica importado. Vamos lá dentro do sistema agora, fazendo favor. Pode fechar. Ô, Alexandre, você tem como perguntar para o Thomas lá se ele recebeu alguma planilha de cotação? Aí avisa ele que é teste só, viu? Tá. Obrigado. Aí o que você vai fazer aqui, Theo? Você vai selecionar aqui, ó. Tá vendo que ele está com o status de aguardando resposta do fornecedor? Eu mandei a comunicação. Agora, o que você vai fazer? Você selecionado ele ali, você vai em processo, importação de planilha. Anota aí, por favor. Tá, eu parei, depois de exportar a planilha, manda a planilha pelo e-mail. E aí ela fica com o status de aguardando a resposta. Isso. Tá. Seleciono ela. Isso. Aí vai em processo. Aí você tem ali, importar planilha de orçamento. Planilha de orçamento. Importação de cotação? Não, de baixo, aqui, ó.
Importar planilha de orçamento. Aí, tá vendo que ele já está direcionado para essa pasta C, planilha? Então, você não Sim, precisa nem mudar isso, você pode só avançar e executar. Beleza, ele importou uma planilha, tá vendo? Ele falou que importou com sucesso. Pode fechar. Aí ele vai fazer o seguinte, ele ainda está guardando a resposta do fornecedor, porque tem mais 2 fornecedores. certo. Aí o que você vai fazer? Dá 2 cliques aí. Mesmo que você mandou por e-mail a cotação, se ele te responder no WhatsApp, você consegue colocar os dados aqui. Você vê que ele já habilitou aqui o botãozinho, tá vendo? Registrar orçamento. Isso, clica ali para registrar o orçamento. Espera aí. Deixa eu anotar aqui, senão eu me perco. Tá, combinado. Então, esse fornecedor aí é o Thomas. Aí vamos fazer o seguinte, vamos lá no produto, Produto. coloca um valor ali na bolsa de ostomia ali de 450 e coloca ali na placa ali de 3.500. Lembrando que isso aqui são informações fictícias. Aí você vai fazer o seguinte, você vai salvar ali embaixo. Aí clica ali na setinha para passar para o próximo. A setinha aqui. Setinha para baixo, né? Isso. Ó, observe que para o fornecedor Thiago já está preenchido, tá vendo? E o que é bacana, ó, voltei na identificação. Na identificação, ó, já mudou aqui para 10 dias. Aqui já tem prazo de validade dessa cotação. Tem o número do fornecedor aqui no documento do orçamento. Se você for no produto, aqui no produto já tem o preço que eu coloquei na planilha. Se você abrir a planilha lá, ele vai ter os preços. E aqui a observação do item que eu coloquei, tá vendo? Certo. Então, o bacana é, quando o fornecedor ele preenche a planilha Excel e manda para você, você importa e já leva os preços tudinho, certinho. Ok. Pode clicar na seta para baixo, vamos colocar do outro fornecedor. Aí pode preencher aí, coloca aí uns bolsa aí, coloca aí os 430. Aí coloca aí 5.000 na placa. Maravilha. Aí você pode clicar ali no salvar e OK. Aí pode salvar aí. Agora vamos calcular o quadro comparativo. Aí calcular esse aqui em cima. Peraí. Anota aí. Aonde que é? Aqui, ó. Ah, ok. Pode clicar em calcular. Ele já trouxe para você aqui. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele tem aqui 2 ganhadores, tá vendo? Certo. Aí, nesse caso aqui, se eu for gerar automaticamente, ele vai gerar 2 ordens de compra para comprar fornecedores diferentes. Se eu for analisar a questão de preço mesmo, tá certo aqui, porque esse aqui é mais barato que esse aqui. Esse aqui é 400, esse aqui é 430, esse aqui é 590, então ele tá certo aqui no processo. Tranquilo aqui? Tranquilo. Vamos fazer esse processo para a gente gerar duas ordens de compra, pode dar um OK. Agora você vai lá em cima em processo, gerar ordem de compra. Ok. Peraí. Uhum.
Processo, gerar ordem de compra. Isso. Nossa, Avança, executa. executa. Beleza, pode fechar. Aí pode dar um OK. Aí você tem a aba ali de ordem de compra na direita. Isso. Clica aí. Atualiza a tela, fazendo favor. Não é esse aí, não. É aquele botão que está aqui em cima. Isso. Ou F5, né? Ou F5. Ok. E olha só que legal. Ele gerou duas. Na Ordem verdade, de esses compra. dois aqui de cima. Que é o 2 e o 3. Ele gerou duas ordens de compra. Por quê? Para esse fornecedor aqui era mais barato um item, para esse fornecedor aqui era mais barato outro item. Então, quando você tem a negociação por melhor oferta, dessa forma que ele vai fazer. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos imaginar que não vai ser comprado dessa forma e vai ser comprado tudo pelo fornecedor Thomas. Aí, a gente vai fazer o processo do seguinte. Seleciona esses dois movimentos aqui. Aí, você vai em processo. Aí, você tem cancelar movimento, cancelamento do movimento. Que aí você cancela a sua ordem de compra e ele volta em aberto para cotação. Aí você coloca o motivo, aí você vai ser, pode colocar o motivo aí, agrupamento de fornecedor, um exemplo. Aí executa. Aí nesse momento aí, automaticamente a sua cotação ela volta em aberto para você conseguir fazer as alterações necessárias. Pode fechar. Esse movimento, esses dois aqui já fica cancelado, não tem nenhum valor mais no sistema. Volta aqui na cotação, fazendo favor. Ó, ela está com um pedido de compra, dá um F5 aí. Ó, voltou para a melhor oferta. Agora dá 2 cliques aqui, fazendo favor, na linha, e você clica para editar. Vamos supor que nessa negociação nova, você conseguiu um preço melhor com o Thomas. Então, o que você vai fazer? Você vai registrar uma negociação. Primeiro a gente registra um orçamento e depois nós registramos uma negociação. Agora você vai registrar uma negociação. Como é que você vai fazer isso aí? Você clica nesse íconezinho aqui, ó. Muito aí. Uhum. Tiago, às vezes acontece de eu finalizar um processo de compras, e aí quando eu for pedir para o fornecedor me encaminhar os produtos, eles falam, mas você conseguiu, não vou fechar todos os produtos nesse caso, mas os outros produtos eu consigo mais barato, eu consigo baixar o preço, me fala o valor. E aí eu falo, eu consegui um valor X, e aí ele vem e abaixa mais ainda o valor. Nesse caso também seria para eu conseguir fazer Essa alteração, registrar essa negociação. Ok. Que aí você tem o seu preço de orçado, que é o primeiro preço, ele tem que ter no sistema. Aí você vai para negociação. Aí você vem aqui em produto. Aí você vai verificar o seguinte, ó. O seu preço cotado está aqui, tá vendo? Certo, Ele não está editável aqui, ele está travado. O que você tem como editar é o preço negociado, que é isso que está me falando agora. Se o Thomas chegou para você e falou assim, eu consigo fazer 405 para você. Ótimo, você vai lá e coloca 405. Coloca aí 405. Dá um Enter. Agora dá um OK. Porque como você negociou diretamente com ele, você não precisa colocar para os outros fornecedores. Se você tivesse mais informações dos outros fornecedores, você poderia colocar também. Clique em salvar, fazendo favor.
Agora você vai calcular o quadro comparativo novamente. Clica aqui para calcular o quadro comparativo. Calcular. Olha só que legal, ele já está aqui a informação. Então, aqui você consegue verificar o preço orçado, que é o cotado, tá vendo? E o preço negociado, que é 405. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. Vamos imprimir aqui o relatório. Imprime aqui. Aí ele apareceu o relatório para você, pode maximizar. E aqui no relatório ele já traz o preço final, que é o preço de 405 aqui. Aí nós temos um relatório que é um relatório detalhado. Ele tem mais informações no relatório. Dependendo do cenário, ele pode ficar, às vezes, um pouco complicado para entender, mas eu vou mostrar para você agora. Clica aqui para fechar. Muda aqui nos 3 pontinhos. Aí coloca detalhado e dá um OK. Aí pode dar um OK aí. Aí ele vai aparecer na tela para a gente, pode maximizar a tela. Aí ele já tem mais informações, um pouco não, bastante detalhado. Então aqui você tem o seguinte, ó, o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. E aqui você tem as informações de legenda para eles. Então aqui você tem questão de quantitativo negociado, preço unitário, quantitativo efetivo de preço negociado. Então você tem vários cenários aqui. Então o D é o preço negociado, que é esse aqui, ó. Então, o preço alçado foi 450, o preço negociado é 405. Então, se eu tiver essa diferença, ele vai trazer aqui. E aqui ele vai trazer 100% aqui, porque quem ganhou foi esse mesmo fornecedor aqui. Certo. Pode fechar aqui no X, fazendo favor. Pode fechar aqui. Pode dar um fechar ali. Maravilha. Agora vamos gerar a nossa ordem de compra novamente. Vai lá em processo e gerar a ordem de compra. Avançou, não se executa. Isso mesmo. Aí ele vai gerar a ordem de compra novamente. O vencedor. Posso fechar? Aí pode dar um OK. Agora você vai lá na aba de ordem de compra, aqui do lado direito, né? Aí atualiza a tela aqui pra gente, fazendo um favor. Isso, aí já apareceu aqui o outro. Ó, o total já tá para ele, tá vendo? Certo. Aí, Alexandre, tá na área? Estou na área. Ó, tem uma informação aqui, Alexandre, no atalho, que é importante você deixar na máquina dos usuários para fazer rastreabilidade. Por quê? Quando você faz a rastreabilidade de um movimento, ele diminui a tela, porque ele vai fazer um ajuste ali de visualização. Para que isso não aconteça, você faz isso nos usuários, ó. Vai no atalho, propriedades, compatibilidade, alteração de DPI, substituir sistema. Se você quiser dar um print aí na tela. Peraí. Que eu vou fazer esse processo agora aqui com o Theo, aí pode ser que a letra diminua um pouquinho. Aí, para botar normal nesse momento, aí sair e entrar de novo. Da próxima vez, ele já vai automático. Beleza. Vamos lá no sistema, Theo, fazendo favor. Agora, você vai fazer o seguinte, seleciona essa ordem de compra aí. Aí, você vai clicar nessa lupa aqui do lado da impressora, ó. O que você vai verificar aí, Theo? Você vai verificar de onde que veio essa informação. Então, essa informação aí, ela é uma ordem de compra que passou por uma cotação, então tem o número da cotação aqui, e aqui ele fala que veio uma solicitação de compra.
Entendeu? Sim. Então, fica legal porque você vai verificar a solicitação, a ordem de compra e depois a entrada da nota. Então, você consegue fazer todo o processo para rastrear esse movimento aqui. Ok. Pode fechar esse aí, faz o mesmo com o outro movimento lá, para te mostrar. Aí, na tela, você tem esse movimento de solicitação, da ordem de compra, e aqui você tem o número da cotação. Você não tem a cotação em si, mas você tem o número da cotação para você ir lá e rastrear as informações. E se você clicar 2 vezes aqui nessa linha aqui, ó, ele vai abrir o movimento que deu origem para você. Então, na hora que você clica 2 vezes, ele abre na tela aquele movimento ali. Ó, tanto é que ele já está aqui como recebido, né? O movimento. Mas as informações dele vão estar aqui na tela caso você queira verificar alguma informação, ó. Centro de curso, itens. Nós vamos ter como verificar todo esse processo aí. Pode cancelar. Pode fechar lá em cima. Acessa lá o cadastro cliente fornecedor. Deixa eu só verificar se está liberado já para o seu usuário. Aqui, ó, cliente fornecedor. Coloca todos, executar. Agora vai no seu cadastro aí. Encontra seu cadastro aí. Isso. Agora você vai em anexos. Só um minutinho. Vai ali no... Ele não apareceu aqui. Dá 2 cliques aí no cadastro cliente fornecedor. Na sua linha. Isso. Vamos clicar aqui no contato do Cliform. Ele não habilitou essa opção aqui ainda. Eu vou verificar permissões lá. Mas eu vou habilitar a permissão e depois a gente faz um teste aqui, tanto na questão do contato, quanto na questão dos dados bancários aqui, para você poder colocar nesse cadastro aqui também. Ok. Mas do processo, até agora, a gente chegou na parte de ordem de compra, então nós fizemos esse processo aqui. Alexandre, já sabe quem que vai fazer recebimento dessas notas fiscais dentro do sistema? Vai ser o próprio Theo mesmo, vai ser outra pessoa? Vai depender do material, né? Por exemplo, Mas, aqui no SER, quando for as questões de OPM e tudo ali, OPM, ostomia, vai para o Leonardo. O Leonardo tem que receber essas notas, né, Léo? ele que vai entrar no sistema com essas notas? Oi, deu uma falhada. Leonardo, por aí. Porque aí, Alexandre, o que a gente... Ô, Léo, surgiu uma dúvida aqui. Só um pouquinho, tá bastante barulho, só um minuto. Tá, agora pode. Quando eu fizer as compras ali de cadeiras de rodas, ou ostomia, essas coisas, a nota fiscal vai para você ou vai para o pessoal logo no almoxarifado que vai receber isso? Receber e lançar no sistema. O fluxo hoje sou eu que recebo e eu encaminho para eles. O lançamento no sistema é via XML. Ok. Tá? Só a questão do orçamento aí, eu consigo encaminhar para que os fornecedores preencham, né? Sim, mas a gente está pensando no seguinte cenário. Chegou o produto, chegou a nota fiscal. Quem que vai imputar ele no sistema? Por mais que seja importação de XML, tem alguns pontos a serem tratados e verificados, como questão de condição de pagamento, observação, questão de CFLP da nota. É o estoque que faz hoje esse lançamento. Maravilha.
Aí, Alexandre, eu vou te posicionar na próxima capacitação que a gente tiver processo de compras, que a gente vai fazer esse processo de recebimento de notas fiscais. Aí, se você puder envolver o pessoal de almoxarifado também, Aham. é bom o Theo verificar para ele poder saber, e o pessoal do compras, do estoque, que vai fazer esse processo aí. O Theo recebe também, né? O Theo recebe Isso. Eu essas também. notas, mas aí eu vou colocar o pessoal do almoxarifado, do CER, da ostomia, né? O pessoal do IPED também ali, o Marcos, Uhum. O CDL também, eu o acho. CEDEG também. Combinado. Que aí a gente deixa todo mundo na mesma página e a gente faz uma simulação com o processo com o pessoal inteiro. Essa questão de lançamento de pagamento, Alexandre, quando se trata de convênio, acho que é bom a equipe de convênio acompanhar. Porque o pagamento de convênio, ele é diferente, independente do que venha escrito na nota. Aí, esses casos, Alexandre, é bom você separar pelo menos umas 2 notas de cada área para a gente simular elas dentro do sistema. Combinado? Oi, Alexandre? Combinado, eu estou anotando Ah, aqui. tranquilo. Ô, Theo, Senhor. eu vou deixar uma tarefinha de casa para você. Para a semana que vem, até na quarta-feira, você consegue fazer uns 10 processos desses de compras? Consigo. Maravilha. Então, eu vou mandar depois no e-mail para você, Theo, uma listagem do que você precisa fazer até quarta-feira da semana que vem, e vou mandar também o documento para assinado que a gente viu até agora, combinado? Combinado. Pessoal, aí a gente finaliza essa capacitação inicial por agora. Eu vou parar aqui a gravação, depois eu mando o vídeo para vocês. Aí eu mando para você, Theo, quais são as atividades ali para você poder fazer até a próxima semana. Isso vai ser, o nosso próximo encontro seria na quarta? Não, na quarta até você me enviar. Aí meu próximo Ah, tá, encontro beleza. vai ser com o pessoal de estoque, que vai ser dia 3. Beleza. Aí, surgindo alguma dúvida, assim, aí sempre anota a dúvida no processo, que aí no próximo encontro que a gente tiver, aí a gente tira essas dúvidas com você. Ok. Combinado? Combinado. Não esquece de apagar a parte que eu mostrei minha senha, por favor. O Alexandre disse que vai alterar para você se você pagar uma pizza para ele. É doido, não tem dinheiro não, senhor. Combinado, Alexandre? Combinado. Pessoal, Thank you. obrigado pela atenção aí. Qualquer coisa, é só entrar em contato, tá? Valeu, até mais, tchau.